aqui a nossa abertura. A abertura que eu selecionei aqui pra gente. Vamos começar o QSP de hoje. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão gostando dessa música? Essa música é bacana, viu? Paulo Nazaré e o Marcos Almeida. Só não tá entrando aqui, a minha internet continua horrível. Mas vai dar certo. Deixa eu colocar o nome aqui. Nosso bate-papo de hoje. Enquanto isso, vocês vão curtindo aí. Se tocar, né? Deixa eu só trocar aqui a minha rede. E vai dar certo. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor. Vou deixar aqui baixinho pra gente já avançar. Olá, gente. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu chamar logo o Bruno aqui. E aí, Bruno? Olá, tudo bem, Márcio? Como é que vai? Pronto, agora eu tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo jóia aí? Tudo bacana. Que bom. Você estava ouvindo essa música aqui que eu coloquei? Ouvi um pedacinho, mas não conheço. Recomendo para você. Depois você procura aí. Não é Mais Segredo, Paulo Nazaré. Muito legal essa música. Não muito é bacana. Mais segredo. Vou procurar já. Ok. Legal. Obrigado pela gentileza de ter atendido aí nosso convite. Eu agradeço o convite. Para mim é sempre muito bom falar de um assunto que eu gosto, que eu domino, que eu tenho na minha história e que eu tenho como filosofia, né? Bacana. Eu fiquei muito ansioso em bater um papo contigo, né? Porque eu estava assistindo uma live do outro dia e eu vi você conversando sobre esse assunto de mídia, de rádio e tal. Eu disse, puxa vida, legal que o Bruno compartilha aí das mesmas ideias, compartilha aí de pensamentos semelhantes, né? Bacana, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito. Quero dar um alô aqui para a tua audiência que vai nos acompanhar. E desde eu agradeço a entrada aí dos amigos que vão assistir nossa conversa. Desde já também eu quero recomendar ao pessoal que acompanha aqui o meu canal para acessar aí o canal do Bruno, acompanhar que ele tem assuntos muito bacanas, muito provocativos também. Deixa eu só fazer a introdução aqui, Bruno, como eu sempre faço, né, para o pessoal, para a minha audiência e a sua também. O QSP foi criado para ajudar as pessoas, né? Então, nosso objetivo é trazer sempre um assunto que ajude alguém de alguma forma. Ontem nós conversamos com um médico ginecologista e especialista em reprodução humana, foi uma indicação já que nós tivemos, né? Foi muito legal, muito badalado e hoje eu tenho certeza que a gente vai poder colaborar também. Então, se você tiver alguma sugestão, mande para a gente. QSP, qual o seu problema? A gente começa o programa, Bruno, perguntando qual o seu problema e no final a sigla muda para qual o seu propósito, né? A gente enche a pessoa de informação, de expectativa e até de dicas de solução para perguntar no final qual o seu propósito. Então, são todos muito bem-vindos. Sempre mandem para a gente sugestões que nós vamos estar aqui prontos para ajudar vocês. Mas legal. Vamos lá.
Brunão, conta aí um pouquinho como é que você se descobriu publicitário, um cara de mídia, de rádio, televisão, como é que foi um pouquinho aí, conta um pouquinho da sua história. Eu costumo perguntar assim, quem é Bruno por ele mesmo? Conta aí pra gente. É sempre tão difícil falar da gente, né? Mas eu tenho É, aprendido nos últimos anos, porque o meu trabalho é falar das pessoas, né? Meu trabalho é ajudar as pessoas, profissionais, empresas, a se mostrarem, a aparecerem, a se mostrarem publicamente, né? Eu sou um publicitário, eu sou formado em 2008, porque eu entrei na faculdade um pouco tarde, mas como publicitário eu já atuo. Na verdade, eu sempre fiz só isso e só fiz isso na minha vida. Desde os meus 15 anos eu atuo com comunicação, com marketing, com produção, com projetos e com eventos. Então, em todo esse tempo, eu tive um aprendizado muito amplo e tive a decisão de me tornar publicitário, né? Eu tinha duas opções, eu tinha dois caminhos. Eu poderia ser, curiosamente, eu poderia ser ator ou eu poderia ser publicitário. Eu decidi não fazer a faculdade de artes cênicas, até porque eu prestei o primeiro vestibular para a USP e não passei. E aí eu decidi me dedicar à publicidade, porque já é uma coisa que eu fazia, uma linguagem que eu conhecia, eu já me sentia um pouco publicitário. E eu acho que ser ator ou ser publicitário são duas coisas muito parecidas na minha história, porque o publicitário ele não deixa de ser um ator, né? Porque ele tem que vestir, eu até falo sobre isso no livro que eu estou escrevendo, ele tem que vestir a roupa do cliente dele, ele tem que entender de assuntos, ele tem que, num briefing, descobrir a história dos clientes dele, mais do que isso, se apropriar daquilo para desenvolver soluções, para desenvolver propostas, linguagens e motivações para o alcance de objetivos de visibilidade pública, de obtenção de retorno, de imagem, retorno de vendas, retorno financeiro. Então, dentro desse processo, a minha escolha pela publicidade foi muito mais do que uma aventura. Foi algo que eu já conhecia, que eu acredito, que eu já acreditava e que eu acredito que pode sim transformar a sociedade, né? Então, eu sou formado em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda. Eu sou pós-graduado em marketing. Eu sou formado na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba. Eu sou pós-graduado em marketing na Exanc, Escola Superior de Administração e Marketing de Campinas. E acabei entrando também um pouco na vida acadêmica como professor convidado de alguns cursos, principalmente os cursos de eventos, os cursos de cerimonial e protocolo, os cursos de redação publicitária, muitas vezes, em muitas oportunidades, seja para cursos livres, por exemplo, no Senac, ou até em universidades como o campus de Águas de São Pedro. Então, é uma atuação que eu gosto, mas não é o meu foco é a prática mesmo. Eu sou publicitário que vai a campo, que visita o cliente, que abraça, que estabelece vínculo, que conversa com o meu cliente para que a gente consiga chegar em soluções para ele, né? Eu sou um cara muito de campo mesmo. E agora tô me reinventando, tô aprendendo que o campo pode ser digital. Todos nós, né? Todos Eu nós. tenho uma empresa há 15 anos, o MBM Escritório de Ideias. Eu vou deixar, inclusive, aqui o convite para vocês conhecerem a minha empresa. É uma empresa de criatividade, é um escritório de marketing que desenvolve projetos focados em relacionamento e conteúdo, que é o que a gente está falando hoje como tema da sua live, né? Joia, já está aqui teu contato, depois eu vou fixar também lá como eu sempre faço, depois da live e tal, e deixar também lá na descrição. Bruno, antes da gente entrar aqui, deixa eu cumprimentar algumas pessoas, que eu vou fechar os comentários, porque Claro. a conexão aqui ela não é muito legal, aí às vezes fica atrapalhando. A Solange Santos, minha querida amiga, beijo Solange, obrigado. A Cláudia Freitas também, Claudinha, beijo. A Lidiane Rodrigues está com a gente aqui, a Patrícia, acho que é o pessoal teu aí, né? Dema, Aline, a Monique, Patrícia, obrigado. O David, a Fran, Lena, o Saulo,
Seja bem-vindo, Saulo. Abraço. Biel e o Ricardo, enfim, tem um bocado de gente aqui. A Brinca, acho que é isso, vou desabilitar aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar ou pelo ícone aqui ou depois eu ativo os comentários, tá bom? Brunão, vamos começar aqui, cara. Eu tenho uma... Bom, a primeira curiosidade é o seu sobrenome. É sobrenome ou nome artístico? Os dois. Eu falo exatamente sobre isso no meu livro. Eu brinco que eu ganhei de presente o nome artístico, mas é um nome de família. O Chamochumbi vem do Peru. Meu pai é peruano, veio para Piracicaba, São Paulo, para fazer a faculdade de agronomia na Exalc USP, que é o primeiro campus da USP, até anterior ao de São Paulo, né? E ele veio para fazer a faculdade de agronomia com 19 anos, e o sobrenome do meu pai é Vera Chamochumbi, que no Peru se diz Chamochumbi, né? E a gente tem essa origem do norte do Peru, que tem como tradução a união de duas raízes aí, Chamoc e Rumbi, que é homem de ouro. Então, por isso que eu pintei meu cabelo de... Por isso que você tá todo amarelo. Porque é o homem de ouro. O homem de ouro, na linguagem aí, de tantas variações linguísticas que tem nas línguas aí peruanas, o Peru um país milenar, né? E esse sobrenome sempre me trouxe muita polêmica, muita coisa boa, na verdade muita brincadeira, né? Porque é tudo com CH, se escreve do jeito que se fala, Chamochumbi, e uma das coisas é que ele virou um bordão. Eu tenho um programa na Rádio Jovem Pan aqui em Piracicaba que alcança 45 cidades, são mais de 2 milhões de ouvintes, e eu tô no ar há 10 anos. E todos os dias eu intercalo com outra apresentadora que é da minha equipe, a Cristiane Sanches, mas todo dia que eu saio nisso, e eu comecei a perceber que as pessoas se interessavam muito pelo meu sobrenome, brincavam muito com ele, davam muitos apelidos desde criança. Quando eu soletro o nome, a pessoa não entende, começa a rir, aí ela tenta disfarçar, eu sei que ela quer gargalhar, e eu deixo ela gargalhar. E aí eu... E desde criança, eu sempre dizia isso para as pessoas, quando eu falava o nome, elas iam anotar. Às vezes eu falava o Fernandes, que eu sou Bruno Fernandes, da minha mãe, né? Chamochumbi do meu pai. Mas eu gostava dessa coisa das pessoas acharem um nome diferente. Exatamente, eu gostava dessa provocação. E eu gostava da reação. Aí eu me lembro que eu sempre falava para as pessoas, do jeito que se fala, você escreve. Tudo com CH. Depois da primeira que você aprender, você não vai mais esquecer. Você vai sempre falar. E eu brincava com isso. E aí, quando eu entrei no rádio, demorou algum tempo, acho que 1 ano, que eu me toquei. Um dia eu falei assim, gente, todo mundo brinca com meu sobrenome porque ouve na rádio. Então eu vou explicar para as pessoas o meu sobrenome. E aí, no fim do primeiro ano que eu estava no ar, acho que era fim de 2009, eu comecei, gente, o meu nome é fácil, vocês ficam brincando, o meu nome é do jeito que se fala, do jeito que se escreve, tudo com CH. E aí virou a minha hashtag, eu trabalho muito com isso, as pessoas morrem de brincar com isso. Então, é um sobrenome muito, muito interessante, é artístico e ao mesmo tempo é o meu mesmo. Então é uma sorte em dose dupla. Muito bem. Para quem está chegando agora, nós estamos conversando aqui com o Bruno Chamochumbi, como se escreve com CH. Tudo com CH. Falou, não esquece mais. Legal, Bruno, legal. Então, eu quero começar a entrar no tema falando sobre as origens, né? Eu não sei, não vou ser indiscreto perguntar aqui a tua idade, mas eu vou pegar como referência... Não, mas eu posso falar. Eu vou pegar como referência a minha, né? Eu comecei em rádio em 1988 para 89, aí eu passei da transição do rolo comercial para a cartucheira, depois passei da transição da cartucheira para o MD, do MD para o computador, do computador, enfim, está aí já no celular também, algumas pessoas usam, né? Algumas rádios já usam em alguns momentos celular e computador, enfim, a coisa evoluiu muito. Passei do CD, do vinil para o CD, né, da fita para o vinil, do vinil para o CD. E eu acho que você deve ter pego também um pedaço dessa transição aí. Mas onde é que eu quero chegar, Bruno? Me corrija se eu estiver errado. Parece que antigamente a gente ouvia falar da imprensa marrom, né? A imprensa marrom que tinha lá só os noticiários de sangue, né, ou os noticiários de interesse
Espremeu, sai sangue, né? E também para algum interesse escuso, para pressionar, principalmente órgãos públicos ou algumas instituições e tal. E isso era meio que dividido, né? A imprensa marrom. Não, aí a imprensa marrom. E o tempo foi passando, principalmente nos dias de hoje, me parece que está tudo meio marrom, né? Está tudo meio que obscuro. A gente nunca sabe se a pessoa está falando a verdade ou não. A gente nunca sabe se aquela notícia ela é procedente, verdadeira ou não, até das grandes emissoras. Como é que você vê isso? Você acha que isso é um problema de leitura, que a gente começou a ter uma leitura mais crítica da notícia, ou realmente a coisa passou assim a se tornar mais escancarada e interesseira nos meios de comunicação? Bom, eu acho que a gente precisa passar, antes de fazer essa opinião que eu vou fazer, mas eu acho que a gente precisa passar por algo muito importante, que é transformador no processo evolutivo de utilização dos meios de comunicação. Se a gente pensar no momento em que a imprensa marrom era mais visível, vamos chamar assim, ou que as opiniões escusas, elas apareciam em algum momento, porque a gente percebia, como muita gente diz, né, que imprensa imparcial não existe, né? Sempre existem interesses por trás disso. E eu acredito, até porque existem interesses econômicos de sobrevivência desses veículos, desses donos desses veículos, desses grupos de comunicação que cada vez mais se tornaram aglutinados e gigantescos, e geralmente administrados por famílias de políticos, né? É muito curioso isso, né? Você vê, por exemplo, na Bahia, a maioria dos meios de comunicação, pelo menos na época em que o acesso aos veículos hoje, como os smartphones e todos os outros veículos de comunicação que tornam cada pessoa uma mídia, não existiam. Na Bahia, por exemplo, a família do Magalhães era dona de tudo praticamente, né? De TV, de rádio, de tudo. Então, assim, esses grandes grupos, ao ponto que eles perdem força, não financeira só, mas principalmente de influência como únicos veículos ou como únicos formadores de opinião, perdem força sim para visões individuais, de pessoas que muitas vezes vão usar apenas a internet e poder se expressar e criar novos grupos. Então, eu não acho que hoje fique mais difícil de enxergar as intenções. Eu acho que hoje elas realmente estão mais diluídas e elas estão sofrendo mais, antes da sua efetivação, um julgamento público mais rápido, porque as pessoas elas estão mais ligadas, elas podem mudar mais de canal, elas podem comparar as notícias e principalmente elas podem descobrir de forma mais ágil, de forma que elas próprias podem ser tidas como mídias, as intencionalidades que talvez no passado elas não conseguissem, né? Porque elas não tinham acesso. Veja você, eu acho que nos últimos 5, 6 anos é que houve uma explosão dos meios, dos smartphones ou do WhatsApp. Eu acho que tem 6 anos que eu uso o WhatsApp com mais força. O Uber e todas essas ferramentas que democratizam não só uma circulação de informação muito rápida, ainda mais rápida, né, do que a própria internet, mas principalmente uma circulação das pessoas, né? Tipo, como é que você consegue imaginar que o Uber ele mudou a circulação das pessoas? Hoje já existe um neologismo aí que é uberização, né, que faz com que as pessoas tenham situações de agilidade, e dessa agilidade da locomoção das pessoas nos grandes centros, além dos próprios meios de transporte habituais, também faz com que a informação se dilua, com que haja microclimas de comunicação, microgrupos que não existiam antes, e nichos ideológicos de comunicação, de interação, de relacionamento e de poder, né, que geram outros impactos econômicos. É tudo muito misturado. Economia, informação e consumo, né, são totalmente correlatos, né, e tem linguagens, eu posso dizer, algumas muito claras e outras de meandros
que a gente não consegue jamais alcançar com a nossa intelectualidade. Eu fiz essa colocação para ti porque eu também tenho uma percepção, acho que a partir de uns 5 anos para cá. Na verdade, eu acho que a imprensa marrom, ela abriu um leque, né? Praticamente assim, todo mundo tem uma corzinha marrom ali na sua notícia. E eu comecei a perceber, Bruno, o seguinte, por isso que eu falo talvez da leitura, né? Eu comecei a ser provocado por algumas situações onde eu comecei a olhar dentro do contexto da notícia. E eu fui perceber, eu acompanhava, né, tinha no meu computador um portal de notícias aqui, que era o primeiro que abria para eu olhar logo lá as notícias e tal, e tinha alguns grandes do Brasil que eu acompanhava, revista, portal também, jornal e tal. E aí começaram a levantar esse debate. Não, essa notícia não é interessante, esse cara é tendencioso, esse aqui recebe de fulano, esse aqui recebe de ciclano. Aí eu comecei a filtrar. Quando eu comecei a filtrar... Não sobrou ninguém. Aí eu comecei a perceber que realmente essa notícia era real aqui e ela era distorcida ali. E eu comecei a sentir e a perceber então que realmente tava todo mundo nesse contexto aí, tudo misturado, como você falou, de economia, comunicação, informação e tal. Você vê, chegar ao ponto de hoje as pessoas questionarem o maior veículo de comunicação brasileiro sobre a fonte e as intenções das suas notícias, como o caso da Rede Globo, né? E tudo isso porque acabou sendo um debate político, né? O debate político trouxe essa visão de que a notícia não era tão verdadeira assim, né? E a Rede Globo teve que assumir em algum momento publicamente que ela foi parcial junto à ditadura e na eleição, por exemplo, do Fernando Collor de Mello como grande concorrente do Lula, né? Então, assim, isso em algum momento a Globo deixou claro que ela chegou a pedir desculpas, né? De alguma maneira pela atuação dela em algum tipo de parceria com a ditadura militar. Eu não sei se isso é dançar conforme a música ou se tem também outros elementos que a gente sequer imagina, né? Mas certamente existem, né? O poderio econômico, porque eu falo o seguinte, eu penso muito sobre isso. Os governos vão, a Globo fica, né? Então quem é que manda mais, né? Eu sempre penso muito nisso. Eu acho que a Globo ela tem uma influência na nossa vida maior do que a gente possa imaginar. Inclusive, quem nega a Globo, nega quase que como um ato de rebeldia, porque ela é tão intrínseca na nossa vida que a gente não tem como negar. Né? É um ato de negar a sua história, né? Porque a Globo é cultura, a Globo nos apresentou, materializou, humanizou, né, aos nossos olhos grandes histórias, né, Machado de Assis, Jorge Amado, essa de Queiroz, tantos escritores, né, foram materializados por meio de minisséries, novelas, né, a Globo, ela povoou o nosso imaginário, né? Porque a gente construiu imagens por conta dela. A Globo é uma das televisões mais premiadas do mundo, é uma das televisões que mais vende produção e menos compra produção no mundo, né? A Globo e as novelas mexicanas são um sucesso. De um lado as novelas do México, de outro a Globo, com produções que são de primeira categoria, que fazem com que todo esse processo de autoestima do brasileiro em relação da comunicação tenha se estabelecido. E aí é claro que entra essa dicotomia de bem e mal, né? Que eu acho que ela, infelizmente, não é real, porque ela pode ter as duas coisas, como pode não ter. Se a gente olhar a Globo como veículo... Só um pouquinho, tá balançando aqui, gente. Se a gente olhar a Globo como veículo de comunicação, eu não posso carimbá-la como ruim e acabou, ou como boa e acabou. Não, eu acho que em toda essa situação nós temos essa dicotomia naturalmente, né? Porque ela é gerida por humanos e seus interesses. Então tem o bom, tem o ruim, tem tudo, né? Eu tive uma grande frustração, vamos dizer assim, quando começaram a cair as escamas dos meus olhos, né, eu tive uma grande frustração, porque a minha infância... Vai dizer que foi trabalhar na Globo, sua frustração.
Não, não é isso não. Porque a minha formação, né, como pessoa, como a gente estava falando aqui, passou pelos programas da Rede Globo, né? Eu sou um pouco mais antigo, eu assistia Daniel Boone, eu assistia Ozo Waltons, né? Além dos programas brasileiros que tinha, então tem um pouquinho de cultura que o meu ser sofreu, né? Essa influência cultural, seja dos programas americanos que eles passavam, seja dos programas brasileiros. Então, quando isso começou a se desconstruir, de que, por exemplo, o jornalismo, né, não era um jornalismo tão real ou tão, digamos assim, verdadeiro, aí essa frustração começou a aparecer, né? Agora, por outro lado, Bruno, eu vejo que é um pouco assim também do senso crítico, né, que a gente precisa ter, né? Não é porque é Globo que vai te dizer uma notícia e vai já carimbar ali, como você falou, é certo. Ou vem a CNN, carimba, você diz, não, é isso aqui. Vem a CBS, sem dúvidas. carimba, é isso aqui. Né? O que eu acho é que a gente tem que conhecer essa fauna dos veículos, vamos chamar assim, oficiais, e que podem trazer algum tipo de informação mínima para que nós, como receptores dessa comunicação, como ouvintes, como, enfim, como espectadores, telespectadores, internautas, seguidores, possamos distinguir e opinar sobre isso. O que eu acho que, infelizmente, não é uma educação adquirida e praticada pelo brasileiro. Infelizmente, nós não fomos educados e não somos educados para emitir opiniões. E eu acho que isso também tem a ver com essa subserviência que também se relaciona à questão política, né? E até mesmo a essa ilusão, essa coisa muito pedestalizada, vamos chamar assim, né, de artistas. Então, acho que são 3 categorias que a gente precisa repensar como é que a gente se comunica com elas. Os políticos, os meios de comunicação e até mesmo os artistas e as pessoas que estão, assim, elas parecem santos, né, num pedestal e a gente não serve para nada. Eu, por exemplo, eu não tenho muito isso com artista ou com rico, também é outro, né? Rico é outro, né? Meio de comunicação, político, artistas e ricos. Eu não tenho isso com nenhuma dessas categorias. Eu consigo falar de igual para igual. Eu acho que eu adquiri esse processo ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Eu não consigo olhar para um cara rico e falar assim, nossa, ele é o máximo, nossa, ele é maravilhoso. Não, eu acho que eu fui entendendo ao longo da minha carreira, até porque eu atendi muita gente rica, atendo muitos clientes ricos, muitos clientes pobres, muitos clientes médios, eu atendo todo tipo de cliente nas minhas consultorias. Mas assim, eu fui aprendendo a não olhar e falar assim, nossa, esse cara é rico, ele é o máximo. Não, ele é só rico. Pode ser que ele seja o máximo. Ou, nossa, esse político, pelo amor de Deus, a mesa tem que estar impecável para ele. Não, eu vou servir o café no copo de requeijão se for a única coisa que eu tiver. Eu não vou baixar minha prataria pro político se eu não baixo minha prataria para minha mãe, entendeu? Então, assim, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi nessa relação de poder que a gente acaba estabelecendo muito na prática da nossa profissão. Tive a sorte de casar com uma mulher que é assim também, minha mulher totalmente assim, cearense, da Gota Serena, que ela também tem esse olhar. Então, assim, a gente vai aprendendo que na era da comunicação, na nova era da comunicação, o relacionamento ele também se estabelece pelo espelho, pela igualdade, pela disponibilidade de me enxergar no outro, mas é importante que o outro se enxergue em mim. A partir do momento que essa relação é truncada, e eu acho que isso vem da nossa educação, uma relação truncada, em que a gente já começa por baixo, a gente já começa sendo colocado por baixo diante de conteúdos emitidos por políticos, meios de comunicação, artistas e pessoas ricas. Pelo menos essas 4 pessoas, esses 4 tipos de pessoas. Eu acho que isso aí, Bruno, está um pouco dentro da manipulação da informação, da manipulação do conteúdo, da manipulação das pessoas, né? Que o brasileiro ele é um pouco subserviente nesse sentido, né? Tem medo de emitir a sua opinião, tem medo de falar aquilo que ele pensa. Eu estava falando outro dia numa live aqui que nós precisamos parar com essa coisa de politizar a opinião. Cara, a opinião sua, eu tenho que aceitar a sua opinião, eu tenho que aceitar, não, eu tenho que respeitar a sua opinião. Independente de que você crê, qual a sua religião, qual o seu partido político, eu tenho que respeitar a sua opinião e tenho que emitir a minha.
essa polarização acabou acontecendo, acabou fazendo com que as pessoas tenham medo de expressar. Eu estava perguntando outro dia aqui, foi engraçado. A live era sobre fica em casa ou vai trabalhar. E as pessoas, a live é cheia de gente e o pessoal, né, com medo de falar. Eu falei, gente, pode emitir sua opinião, que não tem problema não. Nós respeitamos a opinião de cada um. Vamos parar de fazer política com opinião. Eu preciso expressar a minha opinião. E você precisa aceitar a opinião. Você precisa respeitar a minha opinião, independente do que você crê, né? Se você aceita ou não. Então, o brasileiro ele é um pouco disso. Aí vem, eu acho que vem também da formação, da insegurança, da falta de cultura, da falta de informação, da falta de educação que vem da raiz, né? Pelo menos na grande faixa da população, a grande maioria das pessoas, a gente acaba tendo um pouco disso, essa coisa até das pessoas não saberem quem elas são e que a opinião dela tem valor. Né? Olha, pode emitir sua opinião, que a sua opinião tem valor. Pode não servir para mim, mas a sua opinião tem valor. Né? Então é um pouco disso que a gente estava discutindo outro dia, que as pessoas precisam aproveitar esse advento da internet para emitir as suas opiniões sensatas, de preferência, né? e com educação, com um mínimo de bom senso, mas que elas possam aproveitar esse momento que a gente está vivendo para colocar a sua opinião, né? Não, eu digo, tem um ditado aqui no Ceará, Bruno, que a pessoa é o calango, né? Tudo que fala para ela... Já viu o calango no sol? Já viu? Fica só balançando a cabeça assim, né? Então, assim, é a pessoa que é o ser humano calango. Tudo que diz para ele tá baixando a cabeça assim, não, diga não. Aprenda a dizer não, né? Principalmente e o não, ele dói, mas ele é uma oração absoluta, né? Não. Então a gente precisa, na verdade, se encontrar com o não e aceitá-lo. A gente às vezes não aceita, dói muito, né? Alguns nãos que a gente recebe, dói dar não também, então a gente às vezes deixa de dar o não, mas a gente tem que aprender essa relação entre o sim e o não como orações absolutas de comunicação, né? Vamos lá, Bruno, entrando já no assunto, né, que vai convergindo aqui para o assunto dos filtros, das informações que, se por um lado a gente tem as grandes redes, os grandes conglomerados, aqueles que, de certa forma, detêm o poder da informação, o poder da comunicação, se por um lado a gente tem isso e que a coisa vem um pouco enlatada ali para a gente, por outro lado a gente tem a internet cheia de informações que nem sempre são verdadeiras. Como é que você está trabalhando isso? Qual o seu pensamento em relação a esses filtros, né? Que eu vi você falando outro dia também na sua live lá, que eu gostei bastante. Eu acho que a primeira questão é como é que a gente analisa a procedência da informação por meio de algo que é muito importante criarmos além do coletivo, que é o vínculo. Eu consigo entender que as informações, as fake news e as informações não verídicas ou maldosas mesmo, porque a gente sabe que tem gente que produz muita coisa na maldade, no sentido de deturpar uma informação, uma pessoa, uma ideia, uma reputação, porque são, geralmente a gente vai encontrar isso, são informações que vêm de fontes não vinculadas a nós, de maneira individual, de maneira pessoal. Então eu procuro entender, já que são emissores de opinião que não fazem parte de grandes grupos e que na teoria não deveriam ter grandes tendências, eu procuro criar minha praia, criar meu grupo, criar minha turma, né? E isso a gente pode fazer com o que a gente chama hoje, nas leituras de comunicação digital, de micro-influenciadores. São aquelas pessoas que não precisam se deter a um número enorme de seguidores, mas elas conseguem ser fontes confiáveis de assuntos importantes dentro de situações de empate ou desempate, né? Então a gente precisa ter essas relações. Isso é um dos assuntos que a gente está trabalhando hoje, o relacionamento. O relacionamento digital faz com que um grupo de afinidade valide ou invalide informações que se manifestem corretas ou fake, né? Ou mentirosas com algum objetivo maior que a gente às vezes geralmente não sabe qual é, né? Você tem algum método para aferir a fonte da informação, Bruno? Eu confesso que eu
eu às vezes fico assim até meio com preguiça de pegar aquela informação e buscar a fonte dela. Uma coisa eu não faço, é multiplicar, né? É distribuir. Uma coisa que Mas, me às vezes, preocupa muito são as eu imagens. Uma coisa que assim eu não tenho como critério de confiabilidade mesmo, são imagens soltas em que elas venham acompanhadas de algum texto, mesmo que colado na imagem, quase como um PowerPoint, dizendo o seguinte: vejam essa fala da pessoa, o que ela fala sobre esse assunto. Porque geralmente são falas que estão soltas e que foram manipuladas para que haja o entendimento do ouvinte, do espectador, ou principalmente do internauta, né, do seguidor, enfim, das redes sociais, de uma maldade ou de algo sem contexto. Isso é muito comum. Então eu não compartilho muito isso, porque pode até ser verdade, mas eu acho que a gente é muito induzido o tempo todo a se tornar vetor de falsas notícias. Então, o método que eu mais uso é tentar encontrar essa notícia. Eu dou um Google nessa notícia que eu recebo, que me interessa, e começo a pesquisar em algumas fontes oficiais. Porque, apesar das fontes, vamos dizer assim, oficiais, ou dos grandes meios serem, de alguma forma, tendenciosos e ser importante que nós formulemos aquela notícia com uma visão mais crítica, esses meios também correm grande risco da opinião pública se virar contra eles hoje, como você disse, né? E talvez no passado isso não fosse, porque o que era aquela coisa, eu vi no Jornal Nacional, está correto. Hoje não, hoje tem questionamento. Então a responsabilidade sobre a informação, ela se torna maior nesses veículos. Então se eles emitirem informações dolosas, danosas à sociedade, eles de alguma maneira eles vão ter que se desculpar e não vai conseguir mais demorar 30 anos, como eles fizeram com a ditadura, né? Então, eu estou dando um exemplo de um caso, mas assim, hoje essa cobrança pela seriedade é muito maior. Então, eu faço esse desempate pesquisando no Google, e geralmente a gente encontra coisas absurdas. Agora tem um programa, não sei se você viu, inclusive na internet tem um cara que eu adoro, porque ele faz umas paródias, umas coisas muito boas, mas manipulando a imagem. Ele se chama Bruno Sartori. Ele se tornou um fenômeno porque ele mostrou como é que as imagens podem ser alteradas e você nem perceber a boca do... E aí isso gerou uma polêmica muito grande, porque fizeram isso com esse programa de vídeo com uma fala do Obama. Não sei se você viu isso. Manipularam uma fala do Obama e ninguém percebeu que aquilo era falso. E soltaram aquilo. E depois de algum tempo é que foi se descobrir que era um programa. Se você pesquisar o Bruno Sartori, ele faz isso. Chama-se Bruno Sartori, acho que com 2 T's. É fantástico, porque aí ele acaba fazendo isso de uma forma divertida. Ele faz paródias. Você percebe que aquilo é falso, mas é tão real, assim, a boca, a voz, ele consegue fazer de um jeito que... Então, assim, tudo isso é muito fácil de manipular. Então, talvez a melhor forma é checagem. O que nos torna, olha que louco, o que nos torna, cada um de nós, potenciais investigadores, jornalistas e comunicadores. Porque a partir do momento que uma pessoa tem que checar em 5, 6 fontes, se aquela informação que ela recebeu no WhatsApp ou que ela viu num veículo menor ou mais duvidoso é verdadeira, ela já está se tornando uma pessoa de comunicação. Então, somos potenciais comunicadores. Isso não nos torna especialistas e acadêmicos no assunto, porque essas pessoas não têm formação em comunicação. É algo muito mais intuitivo do que prático e acadêmico, né? Eu e vou profissional. Eu vou mais além, que todo celular na mão de uma pessoa, ele é uma emissora em potencial. Né? Exatamente. Você está aqui num shopping, explodiu uma loja na sua frente, você liga o seu telefone, se você não morreu explodido, você liga o seu telefone e você salva a imagem, e à noite ela já está nos principais jornais do Brasil e do mundo. Então, assim, isso te torna um veículo de comunicação. E esta mobilidade, né, é que faz com que, além da informação que circula, nós possamos nos mobilizar também geograficamente. Por isso que assim a gente tem
Até dizem que pode ser que no Brasil não tenha uma ampliação tão grande de casos, porque nos Estados Unidos a mobilidade das pessoas é muito mais individualizada. As pessoas andam de carro de um estado para o outro, de uma cidade para outra, porque o transporte público intermunicipal é menos, vamos dizer assim, menos organizado do que o nosso. Aqui tem pessoas defendendo isso, eu nem posso dizer, porque eu só estou falando de comunicação, não estou falando de nenhuma questão técnica de saúde, mas tem pessoas de comunicação dizendo que pode ser que, como foi reduzido drasticamente o volume de viagens intermunicipais por meios rodoviários e meios ferroviários, que nem coletivos, vamos dizer assim, a gente e as pessoas realmente talvez não estejam se locomovendo tanto de carro, enfim, reduziu também muito, essa contaminação seja menor. É claro que eu estou falando dos Estados Unidos antes de tudo isso, porque agora eles também estão bem parados, né? Tá feia a coisa lá, mais de 20 e tantas mil pessoas morreram. E, né, enfim. Mas o que eu estou falando é disso, dessa mobilidade da informação e das pessoas como consequência, né? Agora isso não quer dizer, como você disse, né? Reforçando, não quer dizer que atrás dessa possível, dessa potencial emissora exista um técnico. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Para não sair. Geralmente não tem. Geralmente besteira. Geralmente não tem. Gente, estamos conversando aqui com o Bruno Chamochumbi. Acertou, tá vendo? Como se fala e como se escreve. Tudo com CH. Tudo com CH. Vamos deixar, já está colado aqui no comentário, a gente vai colocar também lá nos créditos, né, na descrição do vídeo, depois vem a pílula do Bruno e tal. E eu quero cumprimentar você que está assistindo a gente ou na live gravada ou em alguma emissora aí que a gente distribui também. Sejam todos bem-vindos, seja qual for o horário, você é sempre bem-vindo. Agora a live acontece 12h12, todo dia de segunda a sexta, tá bom? Adorei Bruno, o horário, 12h12. Bruno, eu sou oriundo do rádio, né? Tem um rádio aqui atrás de mim, que é uma relíquia que eu ganhei da minha esposa, que era do avô dela, né? Essa relíquia foi passada para mim aqui e funciona, viu? Sei quantos Isso aí foi dado na hora, até na saúde e na doença, até que a morte o separe. Ela falou, deixa eu dar o rádio do meu avô aqui também, que isso ajuda mais. Pois bem, eu consegui acertar algumas opiniões e algumas visões sobre o rádio, sabe? Quando o CD saiu, eu arrisquei, eu disse, olha, o CD ele vai começar a selecionar a audiência. As pessoas que quiserem ouvir as suas músicas, elas vão estar ouvindo CD e elas vão para o rádio para ouvir entretenimento e para ter companhia. Aí logo estavam as disqueteiras dentro dos carros e tal, e os toca-discos também com 5 CDs lá. Né? Até serem roubados, né? Aí quando roubam, você volta para o rádio. Exatamente. Aí a coisa foi evoluindo e começamos a ter os conteúdos de internet e os podcasts e tal. E eu venho dizendo há muito tempo também que o rádio, a tendência dele é que ele se torne essa companhia realmente das pessoas com muito conteúdo, né? E aí a coisa foi acontecendo também e eu fui vendo as rádios notícia, ou as rádios de notícia, tomando muito espaço, ganhando audiência e sendo colocadas assim, bem colocadas, aliás, nas pesquisas de Ibope e tal. Por quê? Porque tem esse conteúdo, tem essa conversa e tal. E o rádio, ele é aquele que continua sendo forte ali, que você não precisa parar para assistir, parar para olhar. Você liga o rádio lá em qualquer... viajando, cozinhando, dirigindo. Dirigindo, qualquer coisa, você tem... Em qualquer momento você tem ali o rádio à disposição, né? Ou seja, onde é que eu quero chegar? O rádio ainda, como uma emissora oficial, ainda tem a sua força. O rádio e a televisão, no caso, né? Eu percebi, Bruno, que nesse movimento todo aí de Covid, de política, de fica em casa, de saia, de ouça o prefeito, ouça o governador, a notícia do Ministério da Saúde, a notícia do presidente, enfim, essa democratização também trouxe o retorno às fontes oficiais. Não, deixa eu consultar aqui, deixa eu ouvir o que está falando no Jornal Nacional, deixa eu ouvir o que está falando aqui na rádio de notícias tal, na CBN, na Jovem Pan, deixa eu ouvir aqui. É que a gente tem uma coisa,
Muitas fontes de todos esses veículos são fontes monofontes, né? Tipo, vem da Reuters, vem do mesmo lugar, né? Aham. Então, também é complicado isso, né? Por isso que a Mas, gente ouve tão parecidas as notícias em todos os veículos, né? mas onde é que eu quero chegar? Você acredita, como eu, que a fonte oficial ou as emissoras, os veículos oficiais, eles saem desse momento fortalecidos? Totalmente. A TV cresceu pelo menos 55, 60% a audiência. 70% dos anunciantes de televisão ausentes voltaram, que já anunciavam, voltaram com medidas e informações humanizadas sobre o coronavírus. A união das frequências AM e FM, que vai fazer com que o dial seja um só no rádio nos próximos, acho que 1 ano, 2, vai fazer com que haja uma nichificação das programações de rádio. Essa coisa que a gente acaba vendo nas capitais, né, da rádio evangélica, da rádio católica, da rádio de música sertaneja, música de axé, essa nichificação vai se dar também na comunicação de conteúdo. Então nós vamos ter emissoras de rádio só de programação jornalística o dia todo. Isso já existe, mas principalmente na AM, porque ainda existe aquele mito da FM ser a rádio de música, mas já está se quebrando isso por meio de várias novas práticas que colocam temas em rádios, né? A gente vê, por exemplo, em Fortaleza, isso é muito interessante, tem a rádio do Beach Park, a rádio da Coca-Cola, a rádio não sei, e cada uma vai tocar um tipo de coisa, tem uma que é mista, tem outra que é pop, tem outra que é rock, tem outra que é só internacional, tem outra que é música, né, enfim, sertaneja, e tudo isso faz com que esses veículos, eu não diria só oficiais, mas de massa mesmo, né, se fortaleçam. Não, oficiais que eu digo é assim, é uma frequência que foi liberada pelo Ministério, ela é oficial. Por meio de um, sim, de uma concessão. Sim, eles saem fortalecidos e, acima de tudo, como as mídias tradicionais. Eu acho que isso faz assim, coloca uma pedra final, por exemplo, sobre a dúvida da força e o impacto gerados pela rádio na nossa vida. Coloca uma pedra definitiva sobre qualquer dúvida em relação à força e o impacto gerados em nossa vida pela televisão. E aí nos meios impressos, que são jornal, que são jornal, principalmente jornal e revista, faz com que esses veículos tenham uma oportunidade de estabelecer novas frequências. Eu não acredito que o jornal se reinventar, não acredito que o jornal deva acabar. O jornal é muito importante para a gente. Só que assim, hoje é humanamente impossível a gente tratar o jornal como um produto de informação, porque assim, no dia seguinte que ele chegar, todas as notícias que estão na capa da maioria dos jornais eu já sei. Então o que o jornal tem que se tornar? O jornal acaba fazendo um papel de revista. Olha que louco, eu analiso assim. O jornal vai acabar fazendo um papel de revista. Então, no jornal nós vamos ter entrevistas maiores, nós vamos ter, vamos dizer, expedições jornalísticas, nós vamos ter conteúdos que na leitura nos trazem um pouco de livro e um pouco de revista. Assim, um pouco da profundidade do livro com a variedade da revista. Mas então, isso é um livro? Não, não é, porque o livro ele tem outras questões editoriais que não o tornam uma ferramenta de massa, né? E aí a revista também, tipo, gente, revista não dá para você imprimir todo mês, a cada 2 meses. A gente pode ver o case da Editora Abril, que está assim, penando, suando. Agora, os jornais diários vão acabar sendo jornais a cada 2 dias, jornais uma vez por semana, 2 vezes por semana, não sei. Mas é a grande oportunidade para a reinvenção desses veículos e não para a morte deles, né? Então isso fica muito claro, principalmente para quem consome, porque eu não quero deixar de consumir jornal, mas meus filhos não conhecem jornal, não sabem o que é jornal, não se interessam por jornal. Se o jornal tiver uma pegada diferente, talvez sim, entendeu? Eu já vejo as empresas, né, jornalísticas como empresas
resistentes e heróicas, né? Que estão sobrevivendo ainda, apesar de ter perdido audiência, perdido faturamento, os grupos aí tendo que se rebolar para manterem seus funcionários e tal, mas eu ainda acho que precisa disso mesmo. Mas eu acho que o jornalismo está ganhando uma personalidade. Programas jornalísticos com grande audiência no Brasil, eles têm audiência porque eles têm um apresentador engraçado, eles têm um apresentador que fala a notícia mais que emite a própria opinião. Quer dizer, a gente tem hoje diferenciações que vão além da notícia, porque no fundo a notícia já não está diferenciando ninguém, né? Quem dá a melhor notícia? Cada um dá a sua do seu jeito, né? Mas aí do ponto de vista do jornal, eles precisam talvez fazer isso também, né? Personalizar um pouco mais e criar esses nichos aí, ou se reinventar, como você estava falando, né? Exatamente. Aí a gente vê pelos meios offline, né? Que a gente chama, que é jornal, rádio, revista e televisão. Ok. Bruno, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os modelos que você está trabalhando. Como é que... Fala um pouco aí da tua empresa, fala um pouco do teu trabalho. Nós estamos chegando aqui na reta final do nosso programa. Hoje a nossa empresa ela tem uma coisa muito legal, que ela lida com conteúdo e relacionamento. São os dois pilares. É um escritório de marketing que existe há 15 anos e desenvolve ações em 4 pilares. Então, só que esses 4 pilares são relacionados com a construção de vínculo dos nossos clientes com a gente e dos nossos clientes com os clientes deles. Nós fazemos uma consultoria de marketing que orienta os nossos clientes, mas nós temos 4 divisões. Nós produzimos conteúdo próprio e para terceiros. Nós temos nossos próprios veículos de mídia, então a gente tem revista, coluna de jornal, programa de rádio e nós temos produção de vídeo. Nós temos a produção de eventos, nós temos uma grade de eventos anuais que desenvolvemos com força no interior de São Paulo e alguns na capital, São Paulo. E nós temos a produção de ações de consultoria. Então, nós temos essas 4 linhas de trabalho que geram mais de 60 projetos anuais. E esses projetos são hoje organizados num formato de hub. A gente não tem funcionários fixos e sim partners. Sejam eles sócios, parceiros, correalizadores ou até sócios majoritários que nos incluem em alguns projetos como parte desse projeto. Então é um formato que a gente adotou desde do ano de 2015, como a gente já tinha tido uma crise aí no Brasil que impactou a economia, a gente acabou se reinventando e hoje a gente entende que isso vai nos ajudar a sobreviver no mercado, a entender que a gente ainda está vivo no mercado, né? Eu quero que você passe uma mensagem, Bruno, que está dentro do contexto do propósito do nosso programa, né? Qual o seu problema para chegar qual o seu propósito? Para aqueles jovens, para aquelas pessoas que, de repente, não têm condição no momento de entrar numa faculdade ou ainda não estão em idade universitária, mas eles querem começar a desenvolver trabalhos como publicitários ou como agentes de marketing, vamos dizer assim. Eu também comecei muito cedo, não tinha o que eu não vendia, né? Mas eu quero que você dê um recado aí, a sua experiência, que você disse no começo da live, que você fez faculdade já mais maduro, né, e tal. Deixa um recado. Eu me formei com 28 anos, com 27 anos eu me formei. Eu acho tarde, porque eu tenho amigos que se formaram com 21, 22. Mas não foi tarde, foi a minha hora, né? Eu acho que é o seguinte, por experiência própria, eu tenho hoje a clareza de que a formação acadêmica com a formação prática precisam caminhar juntas. Então, se você que é jovem, precisa e quer achar um caminho, e não consegue hoje entrar nessa vida acadêmica, pratique, pesquise por conta. Isso não vai te tornar um autodidata com orgulho, mas vai te dar aberturas de caminhos e canais e possibilidades de autosserviço, de segurança, de aquisição de segurança, para que você possa, em um breve momento, juntar essa sua prática com a teoria, ou seja, com a academia, e a partir disso exercitar o seu verdadeiro papel. A comunicação social e várias outras profissões, na verdade todas elas, têm funções muito importantes na sociedade, na formação do coletivo. No nosso caso, né, Márcio, meu e seu, a função da comunicação social é
a efetiva informação para que essa informação se materialize, alcance o máximo de pessoas e entusiasme o outro, né? A entender que as coisas estão acontecendo, se mantendo, mudando, melhorando ou piorando. Mas esta informação é um direito de quem ouve e é um dever de quem emite, que é o nosso caso. Nós estamos num processo de muita transformação do mundo e nós somos muito necessários, com ética, com responsabilidade e principalmente com amor ao que fazemos, porque cada vez mais nossas ações, profissões, conexões e desenvolvimentos com o outro serão transparentes, serão humanos, com sentimentos, e a gente não pode se furtar disso. Ok, Bruno, obrigado pela gentileza aí de ter atendido o meu convite, viu? Eu que agradeço. Vou deixar a live gravada, posso passar para você também divulgar aí nos seus canais, vou colocar algumas pílulas aí. Vou divulgar para o pessoal acessar aí nos seus stories, vai ficar por 24 horas, é isso? Vai, e eu vou colocar umas pílulas aí no decorrer da semana também, como eu coloco todos os dias, né, um trechinho do nosso bate-papo e tal, direcionando aí para os nossos arrobas. Quero agradecer a tua audiência que acompanhou a gente, quero sugerir aqui ao pessoal que me acompanha para acompanhar o Bruno também, a gente vai deixar marcado lá. Passa aí o seu arroba de novo. Meu arroba é Bruno Chama Chumbi, tudo com CH. CH no chá e CH no chu. Ok, Bruno, obrigado mais uma vez. Uma ótima quarta-feira aí para ti e a gente vai se falando. Eu agradeço muito. Obrigado pelo seu trabalho e isso certamente está ajudando muita gente a crescer. Você é um grande comunicador e eu estou muito feliz de ter feito parte desse projeto. Que isso, eu que estou muito feliz aqui de ter batido um papo assim de alto nível. Obrigado, um abraço, viu? Até a próxima. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Valeu. É isso aí, gente. Fechamos aqui mais uma live. Obrigado pela participação. Não esqueçam de divulgar as nossas lives 12 e 12 todo dia. Hoje conversamos sobre a nova era da comunicação e abordando aí várias áreas, né, da comunicação tradicional e da comunicação online. Enfim. E amanhã estaremos de volta 12 e 12 aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo. Não esqueçam de compartilhar o Minuto de Sabedoria, que vai ao ar todas as manhãs, 7 horas da manhã, e as nossas lives. Não esqueça não. Clica aqui no aviãozinho, manda para alguém, vai lá no Minuto de Sabedoria também, compartilha com alguém. Vamos fazer parte dessa corrente do bem. Eu sempre digo, nós precisamos disseminar notícias boas, pensamento positivo, palavras positivas, e a gente está aqui para fazer isso, né? Para ajudar as pessoas a fazerem um mindset aí com coisas novas, com coisas otimistas. Nós estamos vivendo um momento onde a notícia positiva tem que sobrepor, ela tem que ser melhor, tem que ser maior, o volume tem que ser maior do que as notícias negativas, para que a gente possa ajudar as pessoas a viverem melhor nesse momento de confinamento, nesse momento de reclusão. A notícia positiva, a notícia otimista, né? Os pensamentos positivos são muito importantes. É isso que eu incentivo você e venha fazer parte dessa corrente do bem aqui com a gente no QSP, tá bom? Um beijo bem grande, vou finalizar aqui com a nossa vinheta e amanhã nós voltamos 12 e 12 aqui no nosso canal.